Às vezes, igual eu poderia ter gravado e eu acabei esquecendo, né? Mas era só mais introdução, como a gente já tinha a videoaula já de boas-vindas gravada e também tem a videoaula de pitch gravada, né? Então, mais fácil. O Canvas que vai pegar um pouquinho, vai dar uma dorzinha maior aqui para fazer, porque gravar um vídeo falando da ideia é mais fácil, ainda mais tem aquela estrutura. E a estrutura lógica para gravar o pitch também vai ser os critérios de avaliação. Então, vocês pensando que vocês contemplaram todos os aspectos que estão contidos na estrutura lógica, vocês contemplaram todos os critérios de avaliação. E aí, eu estou bolando um esquema aqui, vamos ver se vai dar certo com a turma que eu faço no período da tarde, de vocês se avaliarem entre si em relação a esse vídeo. E aí é interessante que além, claro, eu vou assistir os vídeos, mas outra pessoa assista e talvez ela te traga ideias. E é o que eu recomendo também, para você criar uma ideia agora. Lembra que a colcha de retalho semana passada, você vai ter que ir juntando. Então, se alguém às vezes falou alguma coisa, né, perto de você, e você, né, deu aquele clique assim, né, começa a juntar, fazer essa colcha de retalhos para você construir uma ideia a respeito disso. Também procurem na internet várias, né, aquelas várias oportunidades que estão surgindo em relação às novas demandas, a nova tendência em relação a questões socioculturais, né, essa tendência econômica também. Então, o que a gente precisa aqui é bastante pesquisa, e isso vai demandar, a partir de agora, enormemente em relação à disciplina, tá? Então, agora começa a ser trabalhoso, tá? Então, até agora estava tranquilo, né? E a nossa metodologia de fazer a disciplina, ela não mudou em grande parte em relação ao que a gente ia fazer no presencial, tá? O que muda é, por exemplo, o vídeo vai ser gravado, vocês não vão apresentar para os colegas em sala de aula, mas a estrutura lógica e a forma e todo o conteúdo é o mesmo, né? Então, assim, não tem praticamente diferença nenhuma, né, em relação ao que vai ser do presencial. Lembrando, né, que a gente tem aquela perspectiva, né, de se alguém precisar desistir, como até um colega já pediu ali no WhatsApp, só encaminhar um e-mail para mim, né, encaminhar um e-mail dizendo a respeito da desistência e alguma justificativa, que aí eu não fico perdida pensando que alguém vai postar alguma coisa e não posta, tá? E até pelo fato de que daí vocês vão conseguir fazer presencial, né? Porque o que conta aqui, no caso, né, são as atividades desenvolvidas durante todo a NDP. Mas caso, né, alguém queira fazer no presencial, como é que vai funcionar isso? A princípio não tem uma regulamentação tão específica em relação a isso, mas o que a gente sabe, a princípio, é que se a gente voltou lá na questão presencial, primeiro a gente vai terminar tudo que a gente está fazendo desse modo de ANDP, tá? E aí não sei se vai voltar a ser de forma presencial, terminar a ANDP de forma presencial ou não, mas eu acho muito difícil, né? Porque a gente não tem vacina e não tem perspectiva nenhuma de voltar. Então, para fazer da forma presencial, só para deixar vocês mais a par disso, né, para fazer o presencial, a gente precisa, todos os professores vão terminar as ANDPs, porque senão dobra a carga horária que a gente vai ter. Porque aí, assim, em vez de eu ter uma sala de aula aqui, uma disciplina, no caso, aqui a gente tem 2 turmas contempladas, né, 2 cursos contemplados, eu vou ter 4, né, então fica muito pesado para o professor fazer toda essa estrutura e um planejamento diferenciado. Então, só a partir do momento que terminar todas as NDPs, volta à forma que era presencial. Aí eu não sei como é que vai ser a matrícula, aí eu não sei como é que vai ser nada, tá? Só para vocês terem um apanhado geral a respeito disso. Então, se alguém tiver que desistir ainda, dá tempo, né?
espero que não, né, que a gente siga aí, e aí, se alguém precisar, então, encaminha um e-mail. E aí eu repasso para quem precisa, tá? Então, aqui, eu estou vendo que vocês vão ter que correr um pouquinho com as oportunidades de negócio, e eu até pelo fato de que a aula tem um tempo, né, meio curto aqui, eu vou me atentar a explicar e a montar de uma forma mais, de um exercício, fazer um exercício junto com vocês, como se ou uma ideia de vocês, tá? Então, pensem que o que a gente vai fazer a partir de agora fosse a ideia de vocês. Se alguém não entender um pouco a lógica, talvez volte e assista as duas disciplinas, né? Porque senão eu não vou ficar repetindo tanto aqui, tá? Eu vou tentar apenas complementar e tirar dúvidas durante essa aula, porque é muito rápido. Então, a videoaula lá, ela contempla um tempo maior e aí dá para mim explicar com uma riqueza maior de detalhes. Aqui a gente vai tentar complementar as questões que estão lá, tá? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de pedir alguma coisa? Gostaria de comentar algo por enquanto ou tá tudo certo? Lembrando que acho que algum colega aí, semana passada, falou que se alguém quiser usar emojis, Windows C cedilha, vai aparecer vários emojis ali e pode ir participando através dessa forma, né? Olha lá, o Reinaldo já está mandando alguns aí. Então, Windows C cedilha, se quiser usar. Beleza. Então, assim, eu vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês. Se alguém precisar ou precisar falar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, pode, né, liga o áudio aí, pode falar, levanta a mãozinha aqui, dá um sinal de alguma forma aí, tá? Se eu estiver falando rápido demais, se, enfim, se estiver falando, né, dá algum sinal aí, você precisa voltar. Então, vamos lá. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Então, hoje a gente vai falar do Canvas. Então, o pitch, né, vocês a gente já comentou semana passada. Hoje a gente vai falar sobre o Canvas. E por que eu pedi para vocês assistirem as duas aulas, né, que estão gravadas lá concomitante? Porque uma vai ajudar você a fazer a outra. Então, é interessante que à medida que vocês conseguiram identificar as duas, né, conseguiram verificar as duas questões aqui, tanto o Canvas quanto o Pitch, vocês conseguem juntar as coisas e ter uma ideia mais clara. E conseguem gravar um vídeo melhor e também conseguem fazer um Canvas melhor. Então, o pitch é a gravação de um vídeo, tá? Então, e o Canvas é uma outra coisa que vocês vão gerar um arquivo. E a gente vai fazer junto agora um exemplo dessa geração de arquivo. Então, para que vocês façam as duas atividades, vocês precisam ter a ideia de negócio. Então, verificar se vocês conseguem identificar uma oportunidade ou uma necessidade, tá? Então, e aí a gente vai aplicar a metodologia lá do pitch e também a metodologia do Canvas. Para a gente fazer a metodologia do Canvas, a gente vai usar uma ferramenta que o Sebrae disponibiliza. Tá? Então, ambas as atividades, elas têm que ser enviadas até, né, lembra-se que é até dia 11/9, aí que até que hora? 23h59, tá?
Então, enviá-la no Moodle até as 23h59. E aí a gente vai verificar um pouquinho do Canvas. Eu só vou trazer aqui, resgatar brevemente, e aí eu vou explicar com maior riquezas através do exemplo que eu vou fazer, tá? Primeiro de tudo, o que é o Canvas, né? Diferentemente do Pitch, que é uma apresentação rápida, aqui, e é um vídeo, o Canvas é uma representação visual. Então, o que é modelagem? Modelagem é representação, né? Essa palavra gera já remete à palavra representação. Então, eu tenho uma representação de negócios. Então, essa representação de negócios, ela foi elaborada por um suíço, o Alexander, com mais a ajuda de mais 200 consultores, mais ou menos. Mas por que ele fez isso? Então, ele estava fazendo o doutorado dele, e aí ele verificou que não tinha, as empresas normalmente não tinham uma estrutura, elas não sabiam uma lógica específica em relação a como que era a estrutura delas. Elas sabiam explicar, mas não tinha exatamente uma representação, assim, lógica. Então, ele, no doutorado dele, né, formulou, então, essa modelagem de negócio Canvas. E essa modelagem, ela ajuda, então, e a intenção é fazer com que esse negócio se torne visual, que você bata o olho aqui e você saiba mais ou menos já como que funciona a sua estrutura e como que funciona o seu negócio. Então, quando eu bato o olho aqui, eu já sei, né, como que é a estrutura do meu negócio, como ele é criado, como é a essência. Então, dentro do Canvas, a gente tem esses 9 blocos. Então, ele está estruturado em diversos blocos que cada um contempla uma especificação que tem que ser verificada, que tem que criar hipóteses dentro desses blocos, tá? Então, a representação visual do Canvas, ela mostra a essência do negócio criando hipóteses. E a diferença é que quando a gente for fazer o plano de negócios, a gente vai entrar fortemente em cada um desses blocos, porque aqui é uma representação visual rápida, então eu bato o olho e eu consigo enxergar. A diferença para um plano de negócios, que ao invés de hipóteses que eu estou criando no Canvas e eu apenas visualizo rapidamente, no plano de negócios que a gente vai fazer até o final do ano, a gente vai verificar e planejar para identificar se essas hipóteses que eu criei aqui dentro desses blocos do Canvas, se elas vão ser viáveis, né? Então, eu vou planejar cada uma delas e verificar se essa hipótese que eu criei aqui no Canvas, realmente ela vai ser viável e se ela realmente vai ser assim que eu vou fazer, tá? Então, essa é uma representação lógica da estrutura da empresa. E eu sempre falo, né, que eu acho que essa estrutura é extremamente importante que ela fosse desenhada e colocasse na parede de qualquer empresa. Porque quando o empregado chega lá, ou qualquer pessoa que chega lá, vai entender como é a essência desse negócio, o que ela faz, para quem que ela faz, como que é o fluxo de receitas, que custos ela tem, que atividade-chave, o que ela gera, o que ela propõe de valor para o cliente, ou seja, que dor que ela está sanando, né, qual que é exatamente esse produto, essa inovação que ela está trazendo. Então, assim, você bate o olho, você sabe tudo que essa empresa faz de uma maneira rápida e lógica. E por que que a gente faz essa estruturação em blocos, e esses números estão perdidos assim, professora, um para lá, outro para cá, eu não entendi nada. Por que que não tem uma ordem, uma sequência lógica? Tem uma sequência lógica que eles criaram, e essa sequência lógica, ela está diretamente relacionada a esses números. Primeiro, você vai fazer essa sequência numeral aqui, então, primeiro você vai do 1 para o 2, nessa sequência que está estruturada aqui, é melhor de você preencher, não quer dizer que você tem que fazer exatamente assim, tá? Mas recomendações dizem que é melhor fazer através dessa numeração que está aqui, tá? Então, a gente vai ver cada um dos números nessa sequência também a partir de agora. Professora, é esse risco que tem no meio da tela aí. Então, esse risco quer dizer que
esses blocos foram criados justamente para fazer uma parte primeiro do lado direito, como vocês estão vendo, que vai do 1 a 5 do lado direito, e as outras, do 7 ao 9, estão do lado esquerdo. Por quê? Porque existe uma estrutura lógica no nosso cérebro, né? Então, no lado esquerdo está a estrutura mais de lógica, né? Então, e do lado direito está uma estrutura mais de inovação, de criatividade, dessa questão mais de reações emocionais também, tá? Então, por isso que se começa da parte mais criativa e vai para a parte mais lógica. E aí, o que eu digo que também eu acho que é importante ter na organização, e toda organização tem que fazer, deveria ter, um Canvas, porque a hora que eu bato o olho, como vocês viram, eu consigo identificar uma parte que é da criatividade da empresa e da parte que é da estrutura lógica. Então, quando o cara bate o olho aqui, a gente mexe com as duas partes do cérebro. E aí, juntando a lógica com a criatividade, dá um salto bem maior para a pessoa auxiliar na obtenção dos nossos objetivos organizacionais, tá? Então, a gente vai ver cada um desses blocos a partir de agora, e em específico em relação ao quê? A ideia que eu criei lá no pitch, tá? Então, a ideia que eu criei pode ser que já exista, enfim, mas eu vi que tem na aula passada a gente viu que tem uma empresa que acho que roubou minha ideia, no caso, né, tá ganhando dinheiro. Eu que tô aqui dormindo que não tô ganhando dinheiro com essa ideia que eu inventei, tá? Então, o que é a minha ideia? Minha ideia lá que eu criei era fazer uma telefisioterapia. Inclusive tem a galera da FADEP que agora vai fazer, o pessoal que está, acho que se formando no 5º ano, vai começar a fazer, sim, essa telefisioterapia, eles vão fazer fisioterapia via WhatsApp. Achei bem interessante, mandaram uma mensagem aqui, quem precisar, se precisar fazer fisioterapia, ou alguém que precise, me chama lá que eu indico e passo o contato lá para a galera para fazer a inscrição aí, se precisar fazer fisioterapia, tá? Então, vamos brincar com essa estrutura lógica e com dois lados do cérebro aí, tá? Então, aqui, sumiu um negócio aqui, né? Sumiu o bloco 3 na apresentação, não sei porquê, mas a gente vai ver cada um em específico. Professora, tá tudo colorido isso aqui, tá tudo colorido de propósito. Você já viu que a gente tem essa tela e ela tem que ser visual. Para ela ser visual, o que chama atenção? Colorir ela. Então, a gente vai colorir, tá? Então, normalmente na sala de aula, alguns professores, eu não faço isso porque eu acho que eu uso exatamente essa ferramenta que a gente vai utilizar, tá? Então, porque eu acho mais fácil e também não preciso ficar gastando papel. Mas se vocês preferirem escrever, porque eu sei que tem muita gente que prefere aprender escrevendo, faça a mesma estrutura lógica dos blocos numa folha A4, ou faça numa cartolina e cola na parede, ou enfim, faça escrevendo, porque assim, a intenção do Canvas não é fazer uma vez e acabou. Eu posso fazer várias vezes, por isso que durante o Canvas eu posso mudar ele várias vezes, e isso é uma modelagem de negócio, eu estou criando hipóteses, então eu posso mudar essa hipótese o tempo inteiro, se eu quiser, tá? E por isso que normalmente se usa post-it, ou anota e cole, que vocês quiserem mencionar, ou que vocês entenderem o que é, né? Então, todo mundo sabe que tem aqueles anota e coles, então, normalmente, tem alguns professores que utilizam, ou alguns lugares, né, que utilizam esses anota e coles para colorir, igual tá aqui esse segmento desses 9 blocos coloridos. Ou, se você prefere, faça à mão, escrevendo de canetas coloridas, e aí vai mudando numa folha 4, vocês que sabem. Então, assim, o que é importante agora é vocês tentarem colocar a ideia no papel, tá? E aí, à medida que vocês vão evoluindo e vão pensando nessa ideia, vocês vão construindo mais hipóteses e verificando se isso vai ser validado ou não, tá? Então, a questão aqui é, igual eu falei no começo, né? Além do Moodle, você tem que ser curioso e clicar em tudo que é botão lá dentro daquele Moodle, você também tem que ser curioso aqui e tentar buscar todas as informações referentes à tua oportunidade de negócio identificado, tá? Então, a gente vai ver cada um dos blocos em específico. Então,
O meu exemplo lá era aquela clínica de telefisioterapia e eu coloquei lá que é JXY. Então, eu vou clicar aqui no Sebrae Canvas e a gente vai fazendo junto, tá? Uma coisa que é importante vocês pensarem em relação à ideia de vocês é que eu já falei, se não me engano, nas aulas quando era presencial, mas vamos retomar aqui, que para sua ideia, essa criação de uma ideia, né, a gente também tem que pensar numa questão de design thinking, que a gente chama. Então, esse design thinking, o que é isso, professor? Às vezes vocês escutam falar na mídia, design thinking. O que é design thinking? É você ter uma ideia que alguém deseje, que tenha praticidade, ou seja, sirva para alguém, né? Alguém vai usar isso, que seja viável, ou seja, realmente vai trazer dinheiro, ou essa solução vai ser rentável, vai ser viável colocar isso em prática, aí sim você tem uma solução, tá? Então, isso também é uma recomendação para que você pense em uma ideia. Professora, como é que entra aqui no negócio do Sebrae Canvas? Vocês vão ter que criar um usuário e uma senha, tá? E aí ele já chega aqui, tá? E aí chega nessa tela aqui. Então, a hora que você vai entrar, ele vai pedir para você criar um usuário e uma senha. E aí a gente chega nessa tela aqui, tá? É possível visualizar bem aí? Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui. O ruim é que não rola, né? Eu vou ter que deixar mais ou menos nesse tamanho aqui, tá? Então, a gente vai começar a preencher essa tela aqui. Então, fazer usuário e senha, tá? E aí ele vai chegar numa tela que é tipo essa aqui, que aí eu tô logado no meu usuário, tá? Título do Canvas. Ah, agora melhorou, né, galera? Eu cliquei aqui, melhorou. Tá. Título do Canvas, vou colocar a telefisioterapia. Então, vocês vão colocar sobre a temática de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem colocar o nome de vocês, fulano de tal, mas aí, como é que é opa, o outro fulano que está no grupo e o outro fulano que está no grupo, tá? Aí a gente vai começar a preencher. Como que a gente preenche? Tinha aquela ordem, né? A ordem do 1 ao 9. Então, a gente vai seguir essa sequência da ordem do 1 ao 9, tá? Mais em específico, em relação a cada um desses blocos, eu falo com muita riqueza de detalhes na videoaula. Então, quem não assistiu, assista. Aqui eu vou passar rapidamente e vou tentar fazer com meu exemplo, né? A minha oportunidade de negócio ali, tá? Então, o primeiro bloco é segmento de mercado. E o que é segmento de mercado? Então, o segmento de mercado, esse segmento, só um pouquinho que eu fechei aqui, só para não ficar aparecendo só eu aqui, ficar triste aqui, que só eu tô aparecendo no vídeo, né? Então, vamos lá, segmento de mercado. Então, o segmento de mercado é pensar que mercado eu vou atender, tá? Então, que local, que empresa ou que pessoas físicas eu vou atender. Esse mercado pode ser, por exemplo, no meu caso, está relacionado ao quê? O segmento de mercado relacionado à saúde, né? Mas aí eu posso focar um pouco mais, relacionado à saúde em relação ao quê? A reabilitar as pessoas, né? Então, reabilitar as pessoas ou dar condições de física melhores para elas. E aí tem, por exemplo, pensar assim, tem uma especificidade em relação a sexo, feminino e masculino? Não, não tem, eu posso atender qualquer pessoa, qualquer idade, né? Então, eu tenho esse segmento de mercado onde eu estou atendendo diversas pessoas nesse ramo da saúde, mais em específico em relação à fisioterapia. Um outro exemplo que a gente pode dar em relação ao segmento de mercado, pensando aqui, juntando o esporte, então eu tenho esporte, por exemplo, meu segmento de mercado é em relação a esporte. Aí tem a galera que eu vou atender, é só a galera do futebol, do vôlei, ou é todo mundo. Então, é todos os praticantes de esporte, por exemplo. Então, esportistas, né? Então, o que a gente vai escrever? Esportistas, por exemplo.
Aí tem idade específica, aí vocês podem estabelecer que tem idade específica ou não. Por exemplo, eu vou atender no ramo que tem a ligação esporte e saúde. Então, então eu vou abrir uma academia, né? Está relacionado a esporte e saúde, beleza. Então, essa academia tem uma especificidade de idade que você vai atender ou não tem nenhuma, né? Então, se tiver, você pode especificar. Se você tiver a especificação em relação à classe social, você também pode colocar. Ou você vai atender todos os padrões sociais. Então, você vai especificar teu segmento de mercado, teu nicho de mercado. Então, você vai tentando focar até chegar numa razão final, tá? Então, por exemplo, né, em relação, voltando a esporte e saúde, vou abrir uma academia, ok, mas essa academia, então, pode ser masculino e feminino, então vai ser academia. Mas aí eu tenho, por exemplo, eu quero uma academia. Tá, mas nessa academia aí eu vou ter. Essa academia vai ser de musculação, por exemplo, ou eu agora tá moda crossfit, daí os crossfiteiros, ou vai ser só de crossfiteiro? Daí alguém vai me questionar assim, a saúde. Os médicos não recomendam fazer crossfit, não vem ao meu caso. Dá o exemplo, entende? Então, é uma prática esportiva, tá? Então, você vai conseguir ter esse mercado. No meu caso, vou começar a preencher de que forma? Olha só. Eu falei dos anota e colhe, certo? Então, aqui é a mesma coisa, eu vou anexar aqui como se fosse um anota e colhe. Então, eu vou fazer umas escolhas em relação à academia ED é ótima. Então, pode ser também, né? Personal, então, eu vou adicionar um post-it aqui, ó, olha, abre cor. Né, e abre diversas cores. Aí você escolhe a cor que você quer, já que abriu a laranja, eu vou colocar laranja. Então, o meu segmento de mercado em relação à minha telefisioterapia, eu vou fazer um aplicativo onde as pessoas, tanto os fisioterapeutas, quanto as clínicas, quanto os pacientes vão entrar no aplicativo e vão ter essa solução. Ou seja, eu vou estar fazendo atendendo de duas formas. Então, eu tenho um aplicativo e o site, e aí todas essas pessoas vão ser meus segmentos de cliente. Então, quem vão ser os meus clientes? Tanto os fisioterapeutas. Então, fisioterapeutas é um segmento de cliente que eu tenho, né? Eles podem ser autônomos. Mas eu vou mudar a cor aqui agora, porque é outro cliente. Eu tenho outro segmento de cliente. Pode ser que você só tenha um, mas vai que vocês têm mais. Eu tenho clínicas de fisioterapia. Tá. Aí, beleza. Aí eu tenho as clínicas, e aí eu vou usar meu aplicativo, porque que eu não vou colocar anunciante lá no meu aplicativo, né? Então, eu vou ter diversas formas. Eu posso divulgar esses fisioterapeutas, fazer uma propaganda específica do fisioterapeuta. Eu vou ter também questões de equipamentos que vão estar relacionados, que eu preciso. Então, eu vou ter anunciantes. Opa, mas vamos mudar a cor porque é outro, né? Então, eu tenho anunciantes dentro do meu aplicativo. Então, olha, eu já tenho 3 segmentos de clientes que eu vou atender, mas eu tenho mais um, que são os pacientes. Então, eu tenho 4 segmentos de mercado que eu vou atender, tá? Então, tudo certo aqui? Então, eu tenho, no meu caso, como é um aplicativo para tentar sanar a sua dificuldade, usar o aplicativo e, né, o aplicativo e o site, então eu vou ter fisioterapeutas lá dentro, vou ter as clínicas, eu vou ter anunciantes e eu ainda vou ter os pacientes. E aí, dentro desses anunciantes, eu posso estabelecer aqui, ó, professora, esqueci, né? Opa! Eu esqueci, quem podem ser esses anunciantes, né? Pode ser diversos, eu posso escrever aqui, esqueci de escrever alguma coisa, eu posso voltar ali e editar, né? Ou vocês vão vir voltar aqui e criar outras hipóteses. Então, eu vou ter as clínicas, como podem ser anunciantes, como eu mencionei. Eu tenho
os médicos, e também vão acessar a minha plataforma para vincular coisas relacionadas a orientações para o paciente, ou os exames ou informações que o fisioterapeuta precisa, e os exames eu também vou deixar todos no mesmo aplicativo. Equipamentos. Então, eu tenho essas formas de anunciantes, tá? Eu posso colocar aqui algumas informações adicionais, né, como eu fiz agora, tá? E aí, a partir desse segmento de mercado, a gente vai para quê? Para o segundo bloco. Então, preenchemos o primeiro bloco, que é o segmento de mercado. Então, tem que saber para quem que eu vou fazer as minhas atividades, para quem que eu vou direcionar, né? Que mercado que eu vou estar atendendo. Então, eu tenho essas especificações de mercado. Mas eu tenho que propor o valor para alguém, que é o segundo bloco. E o que é propor o valor para alguém? Vocês já devem ter ouvido falar, a empresa tem que agregar valor ao seu produto. É a mesma coisa aqui, que valor que você vai agregar ao seu produto, que benefício que você vai trazer, que inovação que você vai trazer, que solução você vai trazer, que dor do cliente que você vai sanar, o que ele está precisando. Então, o que você vai trazer de novo que o teu concorrente não tem, né? Então, o que você vai despertar de sentimento bom, positivo, para ele comprar de você. Então, muitas vezes, a gente tem aqui algumas especificações em relação a valor. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de proposição de valor. Tem um valor agregado na marca. Vocês devem tomar Coca-Cola. Então, o que a Coca-Cola propõe de valor? Ela propõe um valor de que você consome Coca-Cola em momentos de felicidade, em momentos de alegria, em momentos que você está se descontraindo, ou que está em família, ou fazendo algum tipo de comemoração. Então, isso lembra ou remete aqui à felicidade. Então, essa é a proposta de valor, ela traz alguma coisa a mais do que aquilo que você está acostumado a ver do seu concorrente. Então, ela tenta trazer esse valor diferente para agregar no produto dela. Então, basicamente, a principal característica é o slogan que a empresa traz, tá? A gente também tem uma outra proposta de valor, por exemplo, em relação à Apple, né? Então, eu tenho uma proposta de valor agregado, ter status de ter um iPhone, ter um design diferente, uma tecnologia diferenciada. Então, ela traz e remete esse sentimento, essas experiências diferentes em relação ao seu concorrente. Então, o que a tua ideia tem de diferente em relação ao seu concorrente? Sempre pense nisso. Também em relação a essa proposta de valor, como a gente viu semana passada, que eu comentei a respeito de empreendedorismo social, isso também traz uma proposta de valor diferenciada. Então, quando eu faço empreendedorismo social, ou seja, eu agrego lucro, ao mesmo tempo eu ajudo a sociedade e o meio ambiente, isso traz um valor agregado, ou seja, as pessoas olham com uma boa, com um olhar totalmente diferente à medida que essa questão mais verde está sendo cada vez mais implementada. E à medida que você também pensa que, por exemplo, uma empresa durante a Covid ajudou a alguma coisa, traz uma proposta de valor e agrega valor a essa empresa. Então, normalmente, ela tende a crescer porque ela acrescentou algum valor em relação aos concorrentes, tá? Então, a minha proposta de valor vai ser relacionada ao quê? A cada segmento de mercado. Então, o que eu trago de diferente para os fisioterapeutas? Então, eu vou usar a mesma corzinha do fisioterapeuta aqui. Mas eu vou fazer uma coisa. Ó, tá vendo que eu posso voltar aqui? O que eu vou trazer de proposta de valor para os fisioterapeutas e para as clínicas de fisioterapia é o mesmo. Então, eu vou deixar da mesma cor. Então, minha proposta de valor para ambas, né, tanto para os fisioterapeutas e para as clínicas, que são os principais elementos que vão estar desenvolvendo serviços, eu vou fazer o quê? Eu vou divulgar serviços.
Então, dentro da plataforma, a pessoa vai estar escolhendo que fisioterapeuta ou clínica ela quer. Aí ela vai ter pacote lá dentro, ela vai escolher. Então, para que eu atenda e tenha uma proposta de valor, esses dois segmentos de mercado, eu preciso divulgar o serviço deles. Então, eles vão ter uma listagem lá, eles vão estar divulgando o serviço deles através da minha plataforma, para ambos. Aí eu tenho os anunciantes. O que eu vou trazer para os anunciantes de novo? Que dor que eu vou atender? É um espaço publicitário. Então, eles vão poder divulgar. Esses anunciantes vão poder divulgar o que eles precisarem, o que eles gostariam de divulgar, tá? Mas aí, para os pacientes, o que eu vou trazer de novo? Aí eu venho aqui no segmento de pacientes, e aí o que eu vou trazer de novo? Então, eu vou pegar informações deles, no caso, né, a respeito da saúde deles, eu vou, acho que eu vou mudar aqui, vou fazer unificação de dados do paciente. Mas eu vou adicionar aqui, mas eu ainda, para os pacientes, eu ainda vou ter uma outra, eu ainda vou agregar mais um valor, porque eu vou ter interatividade virtual. Então, aqui, ó, eu tenho pelo menos 3 segmentos de mercado, porque esses dois ficaram no mesmo segmento, né? E aí eu tenho propostas de valor para cada um desses segmentos de mercado. O que eu vou fazer de diferente para cada um desses segmentos de mercado? Coca mata, eu não tomo refrigerante, tá? Só para avisar, mas é um... tudo bem? Posso continuar? Então, Professora, só não diga. entendi ali porque você colocou o divulgar como amarelinho se os anunciantes estão em verde. Eu só não entendi a diferença entre os dois ali. Tá. Ah, tá. Então, é assim, ó, é porque eu posso fazer propaganda das mesmas coisas, mas eu vou divulgar os serviços, porque eu vou ter uma lista de todos os fisioterapeutas que tem disponíveis e clínicas de fisioterapia que tem disponíveis. Então, eu vou divulgar que existem essas fisioterapias, né, essas clínicas de fisioterapia. Mas à medida que essas clínicas quiserem aumentar ainda seu potencial, se elas quiserem fazer um anúncio no ladinho na minha página, no meu aplicativo, se elas quiserem pagar, eu faço. Entendeu? Ou se essa clínica vende um equipamento, ou se essa clínica tem alguma coisa diferente, ou se essa clínica está ofertando algum outro tipo, né, que anunciar alguma outra coisa, eu vou estar anunciando também. É como se, eu não sei se alguém tem plano de saúde, ou enfim, quando você vai consultar lá o guia para saber que médico que eu vou ir. Vai ter essa listagem, mas não tem propaganda deles. Agora eu posso também criar um espaço para eles fazerem uma outra propaganda. Beleza? Tá. Então, qualquer... Professora, Oi? eu tenho uma dúvida também. Por exemplo, assim, a gente tem ali que os anunciantes vão ter um espaço publicitário, mas também tem uma outra via, né, que os pacientes vão ter acesso a todo um nicho de produtos para comprar, de loja e tudo mais. Eu posso colocar isso como uma proposta de valor de azulzinho também, por exemplo, oportunidades de compra, nada, não, né? Não tem. É assim, ó, é que é a minha ideia, mas assim, é que eu não vou, plataforma, eu não vou nada. Eu vou fazer locação. Daí eu poderia acrescentar aqui, como uma proposta, né? Como você falou, poderia ser locação de equipamentos.
Por isso que é interessante, olha só, eu ter essa aba aqui, ó, e eu posso ir acrescentando e mudando quantas vezes eu quiser, né? Então, aqui eu posso colocar alocação de equipamentos, que também auxilia os nossos pacientes, no caso. No caso, não estaria vendendo, só alugando. Também pode ser uma proposta de valor. Eu nem tinha pensado, né, nessa aí. Então boa lembrança, tá? Então, beleza. Aí a gente tem esses dois segmentos prontos, esses dois blocos prontos. A gente vai para o terceiro bloco, que é o bloco de canais. O bloco de canal já está mostrando aqui, ó, que tem um caminhãozinho. Como é que eu vou entregar isso para o meu cliente, né? Por aonde que vai chegar isso? Como é que eu vou entregar essa proposta que eu fiz aqui, todas essas propostas que eu estou fazendo aqui para o meu cliente? Aí aqui não tem problema, eu posso fazer da cor que eu quiser, porque não vai estar relacionado se eu tiver a especificação em relação a canais diferentes para cada um dos segmentos, vou colocar. Um pouquinho que alguém entrou aqui. Eu posso colocar, mas no caso aqui, eu vou estar atendendo pelo mesmo canal, que é o aplicativo. Eu até vou colocar aqui no mesmo post-it, tá? Para não demorar tanto, para a gente fazer um pouquinho mais rápido. Aí eu vou ter o site, aí eu vou ter as mídias sociais, e eu tenho campanhas locais, por exemplo, que eu vou estar indo em determinados locais para apresentar, para descobrirem que vai existir meu aplicativo, vou fazer campanhas locais. Então, posso fazer essas campanhas locais por rádio, por outras formas, tá? Então, professora, cortou. Pois é. Ou juntou tudo, né? Então, não ficou legal aqui. Então, por isso que é melhor criar vários post-its aqui, tá? Então, verificar como que vai atender e dá para criando os outros, cada um em seu post-it. Se você colocar muito post-it aqui, ó, pode ser que ele passe dessa zona aqui e aí ele vai cortar. Se ele cortar, tenta dar um print da tela quando for me enviar, porque na hora de fazer o download ele vai cortar, tá? Então, se no caso cortar, né, tira um print da tela e manda junto, beleza? Então, os canais eu vou entregar dessa forma. Aí a gente vai para o quarto post-it aqui, quarto bloco. Então, a relação com o cliente. O que é relacionamento com o cliente? É a forma que eu vou fazer essa relação. Então, eu posso ter um relacionamento que é mais pessoal, seja mais dedicado, né? Então, eu posso fazer um relacionamento que é mais personalizado, então está diretamente relacionado ao perfil de cada cliente. Eu não sei se alguém assina tem clube de assinantes, que é uma das coisas que cresceu bastante nessa pandemia aí, de comprar coisa através de clubes de assinatura. Então, cada cliente tem um perfil, e aí essa relação com o cliente, de acordo com o perfil, como que ele acessa as coisas, é a forma que eu vou atender ele. Então, se ele usa aplicativos, normalmente, o que ele faz? No meu caso, né, pensando assim, se ele usa aplicativo, essa relação com o cliente, ela vai ser o quê? Essa relação vai ser mais automatizada, né? E essa relação automatizada vai ocorrer de que forma, né? Através das redes sociais e também ela vai escolher dentro do meu aplicativo o que ela vai querer, né? Ela vai escolher. O que ela quer, que fisioterapeuta ela quer. Então, ela vai escolher, tá? Então, assim, o cliente, esse relacionamento com o cliente é mais impessoal. Eu tenho o cadastro dele, né? Mas ele vai escolher, ele vai fazer sua compra sozinho. A gente tem, então, algumas formas de relação com o cliente que são mais impessoais, que é esse caso de automatização, ou seja, eu vou lá até no caixa eletrônico e faço as minhas operações no caixa eletrônico sozinho, ou faço compras
sozinha pela internet, eu não preciso de um vendedor, eu não preciso de intermediação, mas muitas vezes, quando você precisa de uma forma mais dedicada, ou um específico, né, é mais pessoal, é mais dedicado, vamos dizer assim, é mais personalizado, eu tenho um vendedor que vai até a pessoa, eu tenho uma questão mais direcionada para enriquecer em relação àquele cliente, eu preciso focar mais na relação pessoal, tá? E aí a gente tem uma outra que é a outra forma de relacionamento com o cliente, que é uma relação de participação, de coparticipação, né? Então, o que a gente consegue ver? No YouTube, por exemplo, né? É a plataforma que tem pessoas que sobem vídeo, tem pessoas que assistem os vídeos. Então, a gente tem essa relação B2B, que a gente chama, né? Então, eu tenho essa cocriação, né? Então, eu tenho essa plataforma que ajuda. Eu também tenho essa cocriação em relação a algumas coisas que eu posso customizar. Então, eu posso mandar para a pessoa colocar meu nome na camisa do time do futebol, por exemplo. Então, eu ajudo a cocriar, né? Além disso, a gente tem questões mais em relação a B2B, por exemplo, ali, vocês já devem ter visto, né, o Magazine Luiza. Eu tenho cliente, eu tenho fornecedores, o Mercado Livre, eu tenho cliente e eu tenho os fornecedores, né, eu sou a plataforma de ligação entre essas duas pontas, né, então eu tenho essas relações aí, essa relação de comunidade, com relação à coparticipação, eu tenho esse compartilhamento, vamos dizer assim, né, então, como é que vai ser essa relação do cliente de vocês? A minha vai ser automatizada, a pessoa escolhe o que ela quer, tá? E aí, a gente vai para o quinto bloco. O quinto bloco remete ao quê? As fontes de renda. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Então, a gente vai ter que ver aqui, na nossa proposta de valor e nosso segmento, e colocar as corzinhas iguais aqui também, para facilitar a visualização, tá? Então, fisioterapeutas e clínicas de fisioterapia, eu vou divulgar os serviços, então, o que eu vou cobrar deles? Eu vou cobrar a taxa. Eu vou cobrar a taxa de divulgação. Tá? Eu vou começar a abreviar aqui, tá? Para agilizar. Aí, eu tenho, deixa eu ver a cor, anunciantes. O que eu vou cobrar dos meus anunciantes? Eu vou cobrar taxa, além da taxa, né, de divulgação, né, taxa, tá, então, vou ter a taxa de publicidade deles, né, eu tô meia cega, então, eu tenho taxa de publicidade deles. Aí, pensando aqui, eu tenho taxa de divulgação das clínicas, mas só de divulgar elas não é tão interessante. Eu tenho uma taxa de intermediação desse serviço, né? Então, eu vou cobrar desses dois segmentos de mercado e dessa proposta de valor, eu vou cobrar dois tipos de taxa. E aí, para o espaço publicitário, eu vou cobrar taxa de publicidade. E aí, do nosso paciente, eu vou cobrar o quê? Aluguel dos equipamentos. Tá? Então, aqui, ó, pode ser que eu tenha mais coisas, mas aí, como eu falei, a gente pode ir aumentando coisas, mas é para vocês terem um exemplo prático de como é que a gente pode fazer isso, tá? Então, aqui, basicamente, é mais ou menos como que eu posso fazer essas cobranças. Então, aqui a gente terminou essa parte que é mais criativa, né? No lado direito do nosso Canvas. Então, aqui, a gente terminou o lado direito, preenchendo 5 blocos. Então, a gente tem mais 4 blocos para preencher, tá? Então, sexto bloco, ele diz respeito aos recursos chaves. E o que é recursos chaves? Esse recurso-chave é aquilo que não, no caso, o que é de importante dentro da empresa para ela funcionar. Eu tenho recursos físicos, eu tenho recursos humanos, eu preciso ter recursos financeiros. No meu caso, então aqui não interessa mais tanto
a cor dos post-its, porque não vai estar tão relacionado lá. Então, escolhe a cor que você deseja. Eu vou colocar o rosinha, porque eu acho que eu não coloquei em nenhum lugar. Então, meu recurso-chave é ter contratos, de parceria entre as clínicas e os fisioterapeutas. Então, sem isso, eu não vou conseguir alocar eles no meu aplicativo. E eu preciso ter o quê? Eu preciso ter minha plataforma, né? Então, eu preciso ter minha plataforma, minhas plataformas para colocar todas essas especificações de clínicas, enfim, tudo que eu preciso aqui, né, dessa proposta de valor, eu preciso colocar na plataforma. Aí eu preciso do quê? Eu preciso da galera aí que faz sistemas, ou da galera que faz com computação, né? Então, eu preciso de conhecimento, porque eu não sei fazer isso. Então, isso é um recurso que eu preciso. Tá? Então, isso aqui não pode faltar. O que não pode faltar para mim, a princípio, são essas 3 coisas. Depois eu posso encontrar mais coisas que podem faltar, mas aí eu posso ir mudando, né? Porque isso aqui eu posso mudando e criando hipóteses, tá? A gente vai para o 7º, que é a atividade-chave. E o que é a atividade-chave? É a atividade que não pode deixar de existir para que tudo o resto funcione. Então, que atividade que eu preciso para que tudo funcione? Eu preciso, né, desenvolver a minha plataforma, né? Então, eu preciso desenvolver a plataforma. À medida que eu preciso desenvolver a plataforma, eu preciso manutenção dela, né? Então, eu preciso desenvolver a plataforma, manutenção, atividade-chave. Eu preciso ter outra questão aqui que eu preciso é fazer um esforço comercial na área de saúde. Então, eu preciso fazer esse esforço comercial na área de saúde para conseguir, né, para anunciar e divulgar meu produto. Tá louco, gente? Escrevendo tudo errado. Anunciar e divulgar meu produto. Tá vendo aqui, ó? As minhas atividades chaves vão passar para baixo, né? Porque eu tenho mais uma aqui, que é uma atividade chave. Então, às vezes vai passar, e aí eu vou ter que relacionar diferente ali. O que é a minha outra atividade chave? Se eu vou alugar equipamento para os meus pacientes, eu vou precisar ter uma base de equipamentos. Como é que eu vou alugar se eu não tenho? Né? Então, aqui, ó, tá vendo? Que passou para baixo, mas tem um negocinho que rola aqui, ó. Então, aí, se conseguir, né, dar um print aí da rolagem, para a gente ver que preencheu mais ali, tá? Então, acontece este caso. A gente vai rapidinho, então, para parceiros-chave. Parceiros-chave quer dizer o quê? Quem que são as principais empresas ou quem precisa existir para que meu aplicativo funcione. Eu preciso que eu tenha os profissionais de saúde, né? Eles são a base da minha. Eu preciso dos profissionais de saúde. Eu preciso de quê? Eu preciso daquela minha rede de equipamentos. Como é que eu vou ter os meus equipamentos se eu não sei qual que é a rede de equipamentos, né? E aí eu preciso, pode ser que eu possa incluir aqui, eu posso incluir mais ainda, por exemplo, planos de saúde ou até a rede pública. Então aqui mais ou menos eu tenho relacionado aqui, né, para ser rapidinho, 2 parceiros chaves. E aí em relação à último bloco é a estrutura de custos, né? Então, quais são os meus custos? O que é mais caro para mim manter, para mim continuar funcionando? Então, a empresa corta net aos 2030. Pois é, infelizmente, né?
Então, assim, ó, o que é qual é o custo mais elevado? Publicidade, pode ser. Eu posso ter a equipe, eu posso ter a minha plataforma e os equipamentos. Tá? Então, os equipamentos. Então, eu vou adicionar aqui. Então, a gente tem toda essa relação da estrutura de custos. Ó, ele salvou meu Canvas aqui, ó. E aí, como é que eu vou baixar isso aqui, professora? Tá vendo aqui, ó, download? Ele vai baixar em PDF para você aqui, aí você vai mandar e anexar lá no Moodle para mim. Se por acaso não apareceu aqui do ladinho, igual eu falei, ó, tem a barra de rolagem, né? Então, vocês vão rolar e tiram um print e manda junto, tá? Tenta anexar junto lá. Eu não sei se alguém tem outra aula na sequência agora, né? Então, ficou meio apertado aqui o tempo de explicação, mas, a princípio, aqui um exemplo, né? E vai estar gravado, eu vou estar postando a aula lá na plataforma, no Moodle. Então, a aplicação do Canva seria mais ou menos nesse sentido, tá? Um exemplo aqui, mas a gente tem a videoaula lá, se ficar alguma dúvida em relação a alguma outra especificação, mas a tentativa aqui foi fazer um exemplo para que vocês consigam também visualizar de uma forma prática como é que funciona isso. E como é que a gente vai avaliar o Canvas? Se você preencheu adequadamente os 9 campos ali do relatório no site do Sebrae, vai valer 0,75, se você enviou o trabalho dentro do prazo, 0,75, moleza, né? Então, enviar até 11/9, junto com o pitch, que o pitch é um vídeo, tá? O pitch é o vídeo. Então, cuidado com o tamanho do vídeo, tá? Porque o Moodle só suporta 50 mega, tá? Se precisar, coloca no Drive lá, compartilha o link comigo, tá? Tem uma sugestão de gravação de vídeo aqui, o OCam. Quiser usar outro, pode usar. Tem aqui uma sugestão também de diminuição do tamanho do arquivo, tá? E o pitch é o vídeo que também tem que ser entregue dia 11, tá? E aí eu estou montando esquema para vocês autoavaliarem em relação ao vídeo, tá? Aqui está aquela estrutura lógica em relação ao pitch, dos critérios avaliativos, tá? Então, cuidado com os modismos da pandemia, tá? Cuidado com esses modismos, tá? Então, pensem no comportamento das pessoas, se elas vão continuar os mesmos depois da pandemia, para vocês criarem uma ideia. Posso fazer, sim, posso anexar. Vou anexar junto lá dentro da aba do Canvas, tá? Então, eu vou anexar essa tela ali, vou fazer o download e vou anexar lá, tá? Então, cuidado com a criação de ideias e comportamento dos consumidores na pandemia, que a gente pode estar bem influenciado nesse momento a pensar só nos modismos, e os modismos, eles podem passar, tá? Então, cuidado com os modismos da pandemia, tá? Esse negócio vai ser viável depois da pandemia, se por acaso, né, a gente vai manter os mesmos hábitos, né, o buraco é mais embaixo, então cuidado com os comportamentos, mudanças aí das pessoas. Cuidado se o seu concorrente já faz isso, o que você vai fazer diferente, cuidado com esses modismos, qual que é o perfil do seu consumidor, se na sua região, como é que está isso, né, então pense no seu cliente. E, além disso, pensem nessa outra questão em relação a essa ideia, troque ideias com pessoas que moram com você, se ela gostar da sua ideia, é um bom passo já, tá? Então, tentem trocar ideia, até com os colegas aqui, quem vocês têm mais contato, ou que vocês têm mais afinidade, fala da sua ideia para o seu colega, ver o que ele acha, ele vai ajudar, tá? Então, o que a gente precisa, né? Colocar em prática essas duas atividades, tá? Então, tentem conversar com os colegas, cuidado com esses modismos, tá? Então, criem boas ideias aí, tá? Se alguém precisar sair, no princípio agora é só para questão de perguntas, mas eu vou continuar gravando, então qualquer coisa pode entrar lá e assistir o final da aula, tá? Então, se alguém precisar sair, fique tranquilo que eu vou postar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, enfim, estou à disposição. Desculpa aí que passou 5 minutos, tá?
É que às vezes a gente começa um pouquinho atrasado e às vezes tem às vezes fala demais, né? Enfim, é que daí escrevendo demora um certo tempo ali, tá? Mas deu para conseguir entender mais na prática a forma de fazer, eu acredito. Se alguém quiser pedir, eu acho que talvez a gente possa ter dúvidas na hora que vai fazer, né? Mas é questão de criar hipóteses agora, tá? E aí essas hipóteses criadas vão já ajudar nos 9 passos na estrutura lógica lá do vídeo do pitch. Então, por isso que eu gostaria, né, e fiz a proposição de assistir as 2 videoaulas para começar a desenvolver as 2 atividades de forma concomitante, porque as 2 se complementam, tá? Então, tentem estruturar bem essa ideia, e pensar nesses aspectos, porque a partir dessa ideia é que vocês vão estar desenrolando todo o planejamento até o final do ano, né? Então, se alguém precisar trocar alguma ideia e quiser falar comigo também a respeito da ideia, do que eu acho, manda no WhatsApp, ou também, ó, a gente tem P-aluno agora, né? Você sabe, né, que P-aluno é depois dessa aula, então, se quiserem ficar aí para a gente trocar ideia, pode, tá? Posso ficar na mesma plataforma aqui, tá? Se alguém quer falar alguma coisa, se tá tudo bem, dá um joinha, que se tiver tudo ok, quem Profe, nos tem uma dúvida aí. diga, diga Com lá, Daniel. com relação à entrega, como que vai ser? Vai ser só os relatórios e o vídeo em um arquivo no Moodle? Sim, é tudo no Moodle. Deixa eu voltar aqui, eu vou apresentar a tela aqui, só para do Moodle, do próprio Moodle, tá? Para ficar claro. É tudo no Moodle, tá? Tudo no Moodle. Então, aqui, a gente tem a vídeo, aula e a atividade da ferramenta Pitch. Você vai entrar aqui e vai postar aqui o vídeo. Ah, tá muito grande. Tenta usar aquela ferramenta que eu sugeri ali para diminuir o tamanho do arquivo. Se não der, joga no Drive e me manda o link do Drive para me assistir. Então, o Pitch tem essa questão, tá? Então, compartilha o link do teu Drive lá para que eu possa conseguir assistir. Os colegas também vão assistir, tá? A O que média eu é 10 minutos, direcionar. 11? De 2 a 10 minutos. Caraca. De atividade, elas estão todas relacionadas aqui. Dá uma lidinha aqui, ó, tem a linha lógica e os critérios. Aí assiste a videoaula e gera o pitch. Aí vai postar, para mim aparece diferente aqui, ó. Tá? Que aqui é uma avaliação para mim, mas aqui embaixo vai ter o link para você postar a atividade. Tá? Então aqui é a do pitch, então você vai postar um vídeo. E a do Canvas é a mesma coisa. Aqui embaixo tem a aba para você postar. Olha, eu acho que tem gente já me enviou até os dois. Então, aqui tá, ó, o link do Sebrae para ir lá fazer o relatório e eu vou postar o Canvas aqui, tá? Eu vou postar esse aí que eu gerei no Sebrae, eu vou fazer o download e vou anexar aqui, nessa aba aqui, que aí fica tudo aqui. E a videoaula, quem quiser, eu vou postar aqui embaixo. Tem até aqui, ó, gravação das aulas nas quintas-feiras no Meet. Eu vou postar aqui embaixo. Beleza? Tudo certo? Entendido? Entendido, parei de gravar.